Boa tarde. Boa tarde. Todos me ouvem bem, né? Sim. Então, que a paz de Jesus, o amor do Cristo nos envolva nesta tarde tão abençoada aqui no Centro Espírita Zilda Gama. Para mim é sempre alegria estar presente e poder falar da mensagem espírita. E quando nós podemos mostrar que o pensamento espírita está completamente em consonância com o conhecimento científico, com as ideias filosóficas mais avançadas, também é sempre um motivo de grande alegria. E falar da inteligência suprema, falar de Deus, falar da causa primeira de todas as coisas, a fonte eterna de todo o amor, de toda a bondade, de toda a sabedoria, sempre é motivo de grande alegria. Porque muitas vezes a gente pensa que Deus é algo muito distante de nós, espíritos tão imperfeitos, tão inferiores. Nós que somos, como alguns colocam, um grãozinho nesse universo. Muitas vezes nós imaginamos que a inteligência suprema é esse ser incrível, extraordinário, mas que está muito longe. E nós esquecemos que, na verdade, não é isso. Embora nós estejamos ainda numa longa jornada para esta comunhão definitiva com a inteligência suprema, nós estamos na sua presença permanentemente. Todos os dias, todas as horas, todos os instantes, a cada momento do nosso ser, nós estamos na presença de Deus. O problema é que muitas vezes nós não nos apercebemos disso. Não temos olhos para isso, porque a vida material nos absorve muito. Nos chama muito para realidades práticas, para obrigações, deveres. E muitas vezes até trabalhando com a própria criação divina, a gente não percebe que nós estamos falando da obra de um grande autor. Por isso que o nosso tema da tarde procura nos trazer uma possibilidade de reflexão sobre a presença divina. Porque existem inúmeras outras, incontáveis abordagens que podemos fazer sobre a presença divina em nossas vidas. Aqui eu vou trazer hoje para vocês um pouco um misto do que eu faço na minha profissão. Eu sou professor de biologia, com o conhecimento espírita. Nós vamos refletir um pouco sobre a criação divina, para a gente poder perceber como Deus está presente em tudo que nós estamos envolvidos em algum momento. Não foi à toa que Paulo disse numa das suas cartas: em Deus existimos e nos movemos. Nós estamos permanentemente na presença do Criador. Eu não tenho qualquer dúvida de que Deus está neste momento aqui, não apenas como ideia, mas como ser real, existente, presente em cada um de nós e além de nós. Kardec, quando fez a sua extraordinária investigação junto aos espíritos sobre o que eles conheciam, o que eles entendiam sobre as leis divinas, quando ele começa a perceber que aqueles seres que produziam fenômenos extraordinários, fenômenos de mesas se movendo, fenômenos que envolviam a escrita automática de médiuns que inconscientemente escreviam textos que estavam muito além da sua capacidade intelectual, e médiuns que até mesmo escreviam princípios filosóficos contrários às suas ideias. Quando Kardec começa a investigar tudo isso, ele descobre que ali não era apenas um fenômeno bizarro, uma curiosidade, mas algo a ser pesquisado seriamente. Começa a questionar. Ele inicia um longo estudo que ficou reunido principalmente no Livro dos Espíritos. E ele não poderia, obviamente, deixar de citar a questão da existência de Deus. E ele se dirigiu, então, aos espíritos perguntando o que é Deus. E eles deram aquela clássica resposta que eu acho que quase todos nós já ouvimos em algum momento citarem, né? Deus é a causa primeira de todas as coisas. E Kardec, na sua argúcia, na sua investigação, ele começou a questionar com base naqueles questionamentos que já existiam no tempo dele, de Allan Kardec, sobre a possibilidade de que não existisse Deus, de que talvez tudo que nós conhecêssemos fosse simples obra do acaso. E aí os espíritos, então,
responderam para ele isso que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, nessa pergunta. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os Espíritos então responderam: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para alguém menos afeito à investigação ou pensamento científico, essa resposta bastaria. Mas Kardec foi além e questionou ainda mais os espíritos. Ou melhor, ele fez até esse comentário sobre a resposta do espírito. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo o efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Ele fez esse comentário porque a pergunta seguinte é a que aprofunda esse conhecimento com os espíritos. Em que ele vai, eu acho que eu pulei uma tela aqui. Aqui. Ele perguntou: pode-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. E aí Kardec comenta: atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. E ainda ele vai instigar mais os espíritos, que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outra, ao acaso. E o espírito disse: outro absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? Além disso, o que é o acaso? Nada. O acaso seria um fenômeno aleatório, leigo, que não tem controle, não tem porquê de existir. Logo, ele só existe em razão das coisas que acontecem. As coisas que acontecem precedem o acaso. O acaso não poderia existir se essas coisas existem antes dele, porque ele não seria a causa. Esse é o tipo de argumentação, de desenvolvimento, que ele é mais no campo filosófico, em que se busca, pela razão, pelo entendimento, reconhecer que algo existe, mas que nós estamos apenas no campo das ideias. Como nós podemos partir, dentro daquela abordagem que o Espírito deu na questão inicial, para entendermos, então, como o universo, como a natureza, poderiam ser prova da divindade? É aí que vai entrar hoje a nossa pequena aula de biologia, e talvez muitos de vocês vão se lembrar disso que tenham aprendido no ensino médio, que é o processo da fotossíntese, aqui muito simplificado. Se nós formos estudar numa graduação em bioquímica, a disciplina, nós vamos ver que fotossíntese é um processo bem mais complexo do que isso. E ele é um processo extremamente importante para a vida no planeta. Para a gente ter uma ideia, esse planeta belo, maravilhoso que nós vivemos, que nos oferecem condições tão incríveis de vida, ele se deve graças às transformações que os primeiros seres vivos que apresentaram fotossíntese, diferente dessa que as plantas apresentam, começaram a transformar o planeta. Para começar pelo oxigênio. Não existia na Terra primitiva o gás oxigênio como nós temos hoje. Por isso, se algum viajante do tempo chegar aqui com alguma nave extraordinária e falar: vamos voltar no passado da Terra, não vá, gente. Porque se você chegar lá na Terra primitiva, não existia oxigênio. Certamente nós morreríamos rapidamente por falta de oxigênio. Foram os primeiros seres unicelulares, muito parentes das atuais algas verdes mais simples que nós temos no planeta, e algumas vocês devem até observar aí no dia a dia e nem percebem a existência delas. Vocês já devem ter observado num tronco de uma árvore um fragmento de líquen. Já viram? O que é o líquen? O líquen é uma associação de dois seres.
um fungo filamentoso e uma dessas algas verdes que faz fotossíntese. Ela é justamente verdinha porque ela tem clorofila e faz fotossíntese. Foram então os ancestrais dessas algas, bem como ancestrais das plantas atuais, tão fundamentais para a vida do planeta, e hoje nós sentimos o efeito de todo o processo de desmatamento que o homem vem promovendo no planeta, com todas as alterações climáticas. Tudo isso, gente, é real, é verdadeiro. Derrubar uma floresta, derrubar uma árvore, um dia será considerado pelas civilizações do futuro, que habitarão este planeta, e se Deus quiser seremos nós mesmos reencarnados, será considerado um crime contra a vida. Porque realmente esses seres que garantem as condições de habitação do planeta para seres físicos como nós, têm um papel, uma importância para a manutenção do clima extraordinário. É incrível o processo que elas fazem de adaptação do ambiente. Tanto é que os animais só puderam evoluir depois que as primeiras plantas começaram realmente a transformar a superfície do planeta. Quando surgem esses seres capazes de fazer fotossíntese, que começam a evoluir a partir dessas algas primitivas, eles começam gradualmente a apresentar uma série de modificações em que foram progressivamente se tornando maiores e modificando o clima do planeta. Mas antes, aquelas algas primitivas, com a grande produção de oxigênio que elas começaram a realizar, elas começaram a produzir uma série de transformações químicas, geológicas na superfície do planeta, com a formação de vários minérios de ferro. Mas é a partir desse ponto que começa a surgir na Terra um escudo admirável de proteção à vida, que é a formação da camada de ozônio. O Sol, tão essencial para a nossa vida, tão fundamental para a nossa existência, ele é ao mesmo tempo altamente mortífero num dos grupos de radiação que ele envia à Terra, que tem alto poder de mutação genética. Nós mesmos não suportaríamos a radiação solar sem a presença desse filtro extraordinário que é a camada de ozônio. Bem, a camada de ozônio ela se forma a partir do gás oxigênio. Sem gás oxigênio, sem gás ozônio. Sem essas bactérias primitivas, depois algas primitivas, depois as plantas, e até hoje, um dos principais produtores de oxigênio do planeta são as algas que formam o fitoplâncton marinho. Sem todos esses seres, a vida como nós conhecemos não teria evoluído das formas simples, aquáticas, para se tornarem hoje os seres que permitiram a chegada de uma espécie no nível da que nós apresentamos. Nós só somos capazes de refletir, pensar, buscar, sonhar, conceber e adorar a Deus por conta de todo esse longo, extraordinário e maravilhoso processo de evolução da vida. Hoje, para mim, é muito claro, quando eu dou aula e falo sobre aspectos evolutivos da vida, ver a obra e deduzir quem é o Criador. Não, obviamente, aquele ser teológico que o homem criou ao longo de muitas épocas em várias religiões. Mas essa divindade que os Espíritos nos apresentam, essa inteligência suprema que nos traz continuamente as melhores condições para a nossa evolução. Tudo que se aprende hoje na ciência biológica mostra claramente, embora grande número de pesquisadores não admitam, mas alguns dentro de grandes universidades começam a considerar que é impossível imaginar que forças aleatórias do universo produziriam a vida como nós conhecemos. Existe uma colocação que é feita por um pesquisador americano, o Michael Berry, que está nesse livro, A Caixa Preta de Darwin. Ele é um pesquisador muito sério no meio acadêmico, muito considerado, e ele traz a ideia de que a origem desses processos bioquímicos mais complexos não poderia ter ocorrido sem uma mente que os idealizasse e os concebesse. Eles não poderiam ser fruto apenas de combinações aleatórias. Isso porque existem dentro desses processos bioquímicos um ciclo de reações em que uma depende da outra.
falta uma delas, a outra reação não existe. Então tem que haver necessariamente alguém que tenha unido essas peças, ou algo que tenha feito essa união. Nesse esquema simplificado que a gente tem aqui da fotossíntese, a gente tem representado uma organela que é chamada cloroplasto. Plantas e algas apresentam esse ser, que na verdade foi, há muitos milhões de anos atrás, um ser independente das células das plantas. No processo que é conhecido como endossimbiose, eles passaram a viver em conjunto, evoluíram e se tornaram uma estrutura presente nas células de todas as plantas e de todas as algas. Bem, assimilar tudo isso, gente, às vezes leva mais de um bimestre. Não é nesse sábado que vocês vão conseguir depois lembrar de tudo isso. Mas eu trago isso para a gente perceber que há muito para nós estudarmos e aprendermos e identificarmos nessas criações o Criador. Para identificarmos nessas estruturas admiráveis, nesses processos incríveis que existem na natureza, a inteligência que a concebeu e a fez existir, ou a fez existir. Aqui a gente tem, então, nesse esquema, que combina o desenho muito precário de um cloroplasto com principais reações químicas que acontecem. A luz, quando chega à folha de uma planta, ela incide aqui nessas estruturas que são chamadas tilacoides. No seu conjunto, elas recebem o nome de grano. Elas são como bolsinhas achatadas. E é na superfície delas que se encontra a tal clorofila, que dá a cor verde às plantas. É aqui que vai ocorrer uma reação muito interessante, que é a chamada hidrólise. É a quebra da molécula de água. Nesse processo, então, a água está sendo consumida, aqui está sendo quebrada a molécula de água, e aqui vai entrar uma série de reações aqui, em que algumas moléculas conhecidas como adenosina trifosfato, nicotinamida adenina fosfato, depois nicotinamida adenina fosfato de novo, entram numa cadeia de sucessivas reações. É isso aqui que é uma das principais ideias que esse autor sustenta para dizer que, quando a gente chega na vida para explicar ela no nível bioquímico, a gente não consegue explicá-la apenas pelas leis convencionais que explicam como os seres vivos complexos surgiram. Hoje não há dúvida, e nenhum pesquisador do meio científico, nem aqueles que admitem a existência de Deus, de que o processo de evolução existe e que levou à origem de grandes formas de seres vivos. Plantas, animais, fungos, protozoários, todos esses seres são resultados do processo evolutivo. Mas o grande nó, por isso que o livro é chamado A Caixa Preta, porque é onde está a explicação mais fundamental sobre o que é e qual a origem da vida, é justamente quando a gente vai para esses processos bioquímicos em que há a necessidade de uma reação química acontecer primeiro para que a outra aconteça. Mas para que ela acontecesse, essa reação tinha que ter acontecido primeiro. Como que pode um processo em que tudo está interligado ter surgido em partes? Ele tem que ter surgido pronto, completo. Até hoje essa é a grande limitação que se tem para explicar a vida, como ela surgiu. Existem boas hipóteses, mas nenhuma é conclusiva sobre a origem da vida. Por isso que quando se diz a ciência nega Deus, ela pode negar Deus naquela visão tradicional em que se diz: Deus criou o homem a partir do barro. Pegou, fez um bonequinho de barro, soprou-lhe as narinas, lhe deu vida. As pessoas não percebem que por trás disso há um profundo simbolismo. Esse ato de criar do barro, na verdade, é o quê? É todo o processo evolutivo que foi sintetizado por aqueles profetas tão antigos do povo hebreu, que conseguiram conceber o quê apenas naquele momento, numa época tão limitada de conhecimentos científicos? Apenas que o homem procede da própria matéria do planeta. Agora, como é esse sopro? O que é isso? É todo o processo evolutivo. É toda a transformação que da matéria inanimada do planeta fez surgir a vida e permitiu essa vida evoluir.
Por isso que quando nós falamos de evolução, é algo completamente condizente com o pensamento dos espíritos, quando falamos de evolução biológica e quando falamos de evolução espiritual. Porque nós vemos que tudo que é complexo passa por um processo muito longo de transformação. A vida, para chegar na complexidade que nós somos hoje, levou em torno aí de 3,5 bilhões de anos para chegar. Então é muito natural que nós, como espíritos em evolução, também não alcançaremos o estágio de espírito puro, de nos tornarmos um dia anjos, não atingiremos isso subitamente. Então todo esse processo que deu origem à vida, ele revela na verdade a existência de uma inteligência suprema, uma causa primeira, algo que não pode ser simplesmente um acaso. Quando nós percebemos todo o processo de transformação que a vida sofreu para chegar até hoje no que nós somos, nós vemos que há muita intencionalidade na criação divina. Porque todas as condições que nós temos no planeta, elas foram gradualmente sendo estruturadas para que permitisse a chegada da humanidade a esse estágio que nós nos encontramos. Existem pessoas no campo teórico que dizem que devido às dimensões que o universo tem e o volume que ele tem de mundos, de sistemas solares, de galáxias, de aglomerados, probabilisticamente daria margem para que, por tentativa e erro, a vida tivesse surgido como ela surgiu na Terra. Por outro lado, outros pesquisadores dessas mesmas áreas que envolvem estatística, que envolvem probabilidade, que envolvem estudos astronômicos sobre as proporções do universo, são muito também propensos a afirmarem que não existiria a possibilidade de, por tentativa e erro, surgirem sistemas tão complexos como a vida é. E quando a gente fala de vida no planeta, a gente tem que entender que não é só a nossa vida humana, individual, é todo o sistema que nos dá suporte à vida. Por exemplo, agora nós estamos usufruindo do oxigênio, que nós já sabemos é produzido principalmente pelas algas do fitoplâncton marinho. Mas quando nós pensamos nas moléculas orgânicas que nos dão a energia para que a gente possa, nesse momento, estar aqui, tendo em nosso cérebro ocorrendo milhões de sinapses entre os nossos neurônios, criando consciência, criando memória, criando a nossa história, criando aquilo que nós somos, esses mesmos pesquisadores vão dizer: é impossível que por processos aleatórios pudesse surgir seres como nós. Então há na nossa própria natureza, na nossa própria existência, e aquilo que nós vamos desvendando de todo o sistema vida que habita o planeta, há uma profunda intencionalidade para a sua existência. Por isso só nós poderíamos identificar a presença de Deus em todos os lugares, porque em toda parte há o sinal da sua criação. As pessoas buscam às vezes símbolos, buscam às vezes a partir da imaginação certas formas de identificar Deus como se fossem marcas, buscam letras do alfabeto hebraico antigo para associar a molécula de DNA, para dizer que ali está inscrito o nome de Deus, mas em realidade Deus está presente na sua criação porque ela própria procede dele. Quando nós começamos a reverenciar o quanto é extraordinária a vida, nós começamos a perceber a sua presença, começamos a sentir a sua presença. E a presença de Deus nós sentiremos sempre apenas pela concepção do pensamento. Não será como foi no passado, as pessoas imaginavam que podia se ouvir a voz de Deus no ribombar de um trovão, ou que uma jumenta pudesse falar as palavras que Deus queria endereçar ao profeta. Tudo isso são fábulas, são lendas que fazem parte das crenças das pessoas e como elas naquela época conseguiram conceber a forma de Deus interagir. Tampouco Deus conversou realmente com Moisés através de uma sarça ardendo em chamas. Tudo isso é um profundo simbolismo que as pessoas foram construindo ao longo de muitas gerações
para interpretar que o homem sempre teve algum contato com a divindade. E cada um de nós poderemos ter esse contato permanentemente, sobretudo quando a gente deixa se sensibilizar pelas ideias de fraternidade, de amor, as ideias de reverência à vida. Quando nós começamos a permitir que a nossa vida seja tocada por essa sensibilidade, essa forma de ver a vida com os olhos, além do que apenas é a matéria, mas começamos a perceber o quanto tudo que vive nesse planeta é extremamente importante, pessoas, animais, plantas, quaisquer seres, nós começamos a entender a presença divina realmente. Ele está visível em tudo que existe, porque, como vimos na resposta do Espírito anteriormente, como vimos nessa resposta aqui, olha, aqui, ó. Outro absurdo que o homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente. Além disso, o que é o acaso? Nada. Não podemos imaginar que, de acordo com a teoria mais aceita hoje em dia, tudo começou a partir do nada. Há essa causa primária. O grande desafio para nós é sabermos, essa causa primária, ela é como nós idealizamos? Realmente Deus é esse Deus, como nós temos aprendido no Evangelho, como temos aprendido no Espiritismo? Realmente é o Deus de amor que o apóstolo João disse no seu Evangelho? Como que a gente pode saber isso? É muito simples a gente identificar que Deus é verdadeiramente a essência do amor. Porque pense, nós somos sua criação. Nós somos capazes de amar. Nós somos capazes de cuidar. Nós somos capazes de socorrer, de melhorar. Nós somos capazes de nos sensibilizar com a dor, o sofrimento de uma pessoa, de um animal, o sofrimento de uma floresta, o sofrimento do planeta. Porque se nós somos criatura, somos capazes disso, por que ele seria diferente? Porque Deus não teria essa capacidade no estado perfeito de amar a tudo que realmente ele criou. É um raciocínio filosófico também. É uma dedução que a gente faz a partir do que nós, sendo imperfeitos como somos capazes de dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, o nosso Pai Celestial, não nos daria coisas melhores. Lembra que eu estou parafraseando alguém aqui? Quem foi que falou algo que eu estou copiando o que ele falou? Foi Jesus. Lembra aquela passagem belíssima, quando ele fala sobre pedir pão, e Deus não daria uma pedra, nem se pedíssemos o peixe, não nos daria a serpente. E Jesus fala, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Se nós somos capazes de conceber a fraternidade universal entre todos os cósmicos, se nós somos capazes de pensar no bem, no amor, se nós somos tocados pelo sentimento da caridade, por que Deus seria menor do que isso? Porque Deus seria contrário disso. Isso porque nós trazemos dentro de nós um potencial divino, não de nos tornarmos deuses, não de sermos como a inteligência suprema, mas nós temos um potencial de perfectibilidade, e que é justamente adquirir essas virtudes que nos tornam perfeitos. Então nós estamos, na verdade, nesse longo processo evolutivo, caminhando para essa realização de um dia sermos espíritos puros. E isso é completamente de acordo com o pensamento de Jesus, quando ele disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Agora nós estamos no campo
das afirmações religiosas, das nossas crenças mais profundas, mas que são fundamentadas nessa grande possibilidade de que realmente tudo seja assim mesmo como temos aprendido. O problema é que a gente só vai ter certeza absoluta disso quando nós vivemos de verdade essas ideias. A gente só vai saber o que é o poder transformador do amor quando a gente amar de verdade. Quando a gente ser capaz realmente desse sentimento de extrema devoção ao objeto amado, mas dentro da medida correta, exata, que dá a ele exatamente o que é necessário no momento certo. Porque nós muitas vezes confundimos esse zelo excessivo que nós temos com os nossos entes queridos, esse cuidado extremo que às vezes a gente tem até com os nossos serizinhos de estimação, os nossos pets, e nós achamos que isso é verdadeiramente amor. E às vezes nós estamos fazendo algo que é contrário ao bem deles. Tem pais que surraram os seus filhos achando que estavam fazendo um bem para eles. Na verdade, estava criando marcas dolorosas, não no corpo apenas, mas na alma desses seres. E nem que isso quer dizer que eles estavam agindo por maldade. Mas percebam que nós só estaremos realmente aptos a entender o que é verdadeiramente esse amor quando nós realmente evoluirmos cada vez mais. Enquanto isso, nós vamos buscar as formas possíveis de amar, que é o cuidar, o respeitar, é o dialogar, é o confraternizar, é o entender, é o aceitar, é o conviver, é o não criticar, é apoiar, é promover, é respeitar. Isso são verbos que traduzem de maneira muito incompleta, porque todos eles precisam estar sendo conjugados simultaneamente, mais do que falados, vividos. É tudo isso que resume o que é amar e algo ainda muito além do que nós estamos aptos hoje para acreditar. Deus, quando nos permite situações difíceis em que a gente se coloca questionando por que Deus permite o sofrimento dos bons, é um raciocínio que nos ocorre com muita frequência quando a gente não está compreendendo realmente o significado da existência como processo de evolução. Obviamente que é natural para que alguém que não conheça o quanto o desafio, o esforço, a luta é importante para desenvolver os potenciais de qualquer ser. Porque tudo que existe na natureza foi moldado pelas dificuldades e pelos desafios. A vida chegou no estágio que ela se encontra no planeta, vencendo desafios, impedimentos extraordinários que existiam no planeta. Nossa espécie evoluiu de simples habitantes das savanas para nos tornarmos esses seres, hoje até muito arrogantes, achando que somos donos do mundo. Evoluiu à custa de muitas lutas, muitos sacrifícios. Por isso que quando nós temos na doutrina espírita a explicação do porquê passamos por provas e expiações, faz muito sentido de que realmente são essas experiências mais desafiadoras que fazem o melhor de nós surgir. E isso é comprovável pela experiência humana. Vejam pessoas que foram excessivamente atendidas nos seus desejos, desde a infância até a vida adulta. Se tornam pessoas extremamente frágeis, vulneráveis, pessoas muito propensas a qualquer momento colapsarem, porque não desenvolveram uma força, uma resistência para o não, para as adversidades. Elas só conseguem ser o que são porque estão absolutamente protegidas. Quando contrariadas ou desatendidas, se revoltam, se desestabilizam, se tornam completamente perturbadas. Enquanto que aquele que foi moldado pelos desafios da vida, pelos impedimentos, que teve que descobrir, não sozinho, mas por si mesmo, a solução dos seus problemas, esse conseguiu se tornar uma pessoa forte. E se nós somos pessoas hoje que conseguimos nos manter com alguma estabilidade na vida, graças ao nosso trabalho, ou à nossa luta diária, ao nosso esforço, às nossas próprias realizações, isso é evidência de que tudo que nós passamos
foi extremamente importante para nós. Mesmo que hoje ainda signifiquem, por exemplo, aquilo que se chama de traumas, de marcas que ficaram em nós. Porque muitos ainda carregam essas dores. Muitas pessoas trazem tristezas profundas das suas infâncias porque ainda não deram um significado verdadeiro para as experiências que tiveram. Veem hoje apenas a sua dor daquela época, mas não veem que aquilo era um momento do seu aprendizado espiritual. Era a oportunidade que ele tinha de, naquela etapa, desenvolver-se. Mas não era apenas uma criança, no nosso olhar, mas é um espírito, um ser milenar, que traz uma longa jornada de evolução. A experiência que ele desenvolve ali também é essencial para o seu crescimento. Mas ela se torna somente isso quando nós, na vida adulta, somos capazes de entender que aquilo foi experiência, precisávamos ou não dela, mas foi experiência que nos moldou e nos trouxe até aqui, junto com todas as outras experiências que tivemos. Mas enquanto nós guardarmos em nós o sentimento de raiva, de tristeza, de rancor por tudo aquilo que aconteceu, enquanto a gente permitir que aquilo nos assombre, nós nunca vamos dar o passo seguinte na nossa evolução, porque estamos sempre voltando para aquele momento da dor. Por isso que, se esse trauma foi causado por pessoas que deveriam nos proteger, devemos sim perdoá-las. Perdoá-las como perdoamos, por exemplo, o nosso cachorrinho quando ele nos morde, porque fizemos algo ali sem prever a reação do animal. Ele agiu dentro da sua primitividade. As pessoas que nos feriram e nos magoaram, naquele aspecto da vida, eram primitivas ainda. Precisam por nós ser perdoadas. Que não quer dizer que a gente vai justificar que elas estavam certas, que elas tinham que ter feito o que fizeram. Apenas conceber, eram seres primitivos, não entenderam ainda. Por isso eu os perdoo. Perdoar pai e mãe, perdoar irmãos, perdoar pessoas que passaram pela nossa vida e foram injustas conosco. É o caminho para a gente avançar na compreensão desse amor que eu estava falando anteriormente. É a forma de a gente começar a tirar de nós toda essa sobrecarga tão pesada, que é o rancor, que é o ressentimento, que é esse desejo de justiça punitiva. Porque a inteligência suprema, ela não concebe justiça como punição. Ela sempre concebe como oportunidade do espírito se transformar para melhor. É isso que a lei de ação e reação nos traz de volta tudo que nós produzimos, sempre. Por isso que temos que procurar perdoar para nos libertar desse ciclo de vinganças permanentes que a humanidade vem se estabelecendo, reencarnação após reencarnação. Enquanto nós não conseguimos realmente entender que o perdão é uma das leis da vida que nos promove, que nos faz avançar, nós estaremos sempre presos nas nossas dores, nas nossas tristezas. Mas só perdoar não basta. Precisamos cuidar e tratar de tudo isso que nos feriu. Entendendo que, na sua evolução como espírito, aquilo é um momento, é um instante. E a nossa vida não pode ser resumida por um único instante. Há pessoas que olham tanto, mas tão profundamente, apenas para aquele momento de dor, que elas não conseguem ter olhar para tudo que de maravilhoso aconteceu na sua vida, todas as outras oportunidades. E às vezes a pessoa não conseguiu se tornar apta a aproveitar essas novas oportunidades porque viveu a vida toda retornando àquele momento de dor. Por isso que qualquer um de nós, que ainda somos assombrados por qualquer coisa que nos fez sofrer no passado, busquemos o auxílio para a superação delas. Porque nós não conseguimos perceber o quanto de vida nós estamos perdendo. O quanto de coisas belas para serem admiradas, contempladas, exaltadas em torno de nós existe. Porque nós estamos vivendo só nessa dor. Por isso que é extremamente legítimo buscarmos o auxílio. Buscarmos o auxílio dos profissionais da psicologia, buscarmos o auxílio na casa espírita, no atendimento fraterno.
E aquele autoauxílio que nós podemos fazer todos os dias pela manhã. Ao acordarmos, ao elevar a nossa prece a Deus, a gente vai pedir proteção, vai pedir o auxílio para vencer os desafios, mas vamos pedir também a força para a gente superar aquilo que nos marca, aquilo que nos fere ainda, para que a gente tenha coragem de dar um passo, de solucionar aquelas pendências que nós vamos lá arquivando indefinidamente na nossa história passada. Comece perdoando, procure forças através da oração, porque ela é um processo que realmente funciona. Quando Jesus disse aquilo que eu citei agora há pouco aqui sobre pedir pão e peixe e Deus dar boas coisas, nós esquecemos de pedir a Deus isso, a cura dessas dores que nós carregamos, a cura dessas marcas. Mas nós temos que pedir querendo realmente superá-los, dizendo para nós mesmos naquele momento: meu Deus, eu quero agora vencer isso. Eu não quero mais viver preso, assombrado pelo erro de alguém que era tão infeliz naquela época. Eu o perdoo e acredito que a justiça divina se fará no tempo certo, na medida certa. Eu não preciso provocar essa justiça. Eu não preciso ir lá e devolver a ofensa, a agressão. Eu não preciso me tornar como aquela pessoa para exercer essa justiça, porque a lei de afinidade que rege a existência humana, ela é extraordinária. Ela aproxima todos os seres que possuem necessidades de reconciliação e aproxima aqueles que são os mais resistentes de pessoas igualmente resistentes como eles. Por isso que se algo é sempre recorrente em nossa vida, tem pessoas que falam isso, muda de emprego e sempre encontra alguém igualzinho ao que era anterior. Pode ser sim, porque no mundo está cheio de gente imperfeita e inferior. Mas a recorrência de algo em nossa vida tem a nos dizer algo sobre nós, sempre. Aquilo que se repete em muitos momentos ao longo da nossa vida tem uma mensagem a nos dizer. Talvez a forma que nós reagimos a essas pessoas não é a mais propícia a nós. Talvez a forma como nós nos conduzimos nos problemas criados por essas pessoas não é a forma que o amor determinaria, e sim a do egoísmo e a do orgulho. Por isso que tantas vezes nós nos vemos em experiências repetitivas. Mas isso então, gente, nem era para eu ter falado nesse momento da palestra. Veio nesse momento porque eu quero concluir essa ideia da presença divina aqui sobre o nosso tema. Esse aqui é o autor que eu citei aqui, o Michael Berry, que a teoria dele então, ele é conhecida como conceito de complexidade irredutível. Quer dizer o quê? A gente não consegue chegar a um processo em que, do nada, essas moléculas todas que interagem para garantir a vida tenham se combinado. É impossível, porque se é um sistema que se autoalimenta, como ele começou? Até explicarem isso, a ideia de Deus continua plenamente aceitável para explicar a origem da vida. Mas o que eu quero trazer agora para vocês é algo que foi o nosso querido Emmanuel, que agora deu para aparecer umas pessoas entendidas de espiritismo na internet para criticar ele e o Chico. Pessoas enlouquecidas e envaidecidas. Porque o tempo mostrará o quanto estão enlouquecidos. Mas então, Emmanuel nos traz uma mensagem belíssima no livro Caminho, Verdade e Vida, e eu vou ler e refletir com vocês aqui. Já pensastes no pão de cada dia? A força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo, a maneira de criatura irrefletida que somente medita na saúde, ao sobrevir à enfermidade. Se a maioria dos filhos da terra estivessem à altura de atender a gratidão nos seus aspectos reais, bastaria um pão cotidiano para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Tão magnânima é a bondade celestial que,
promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhes dizem respeito, nas organizações de trabalho a que foram chamadas, com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio. O Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede da providência divina. O homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza. Mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao Todo Misericordioso. No alimento de cada dia, prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem, e o Senhor lhe concede as utilidades. O servo trabalha, e o Altíssimo lhe abençoa o suor. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o Pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos. Quando ele fala isso, me vem muito claramente de que a Deus pertencem todos esses mecanismos admiráveis, que rapidamente eu citei um deles aqui, que é a fotossíntese. O pão que nos chega, mas não apenas o pão, tudo que nos é alimento, dependeu dessa atividade extraordinária que se estruturou no planeta há muitos milhares de anos e que continua firmemente sendo a manutenção da vida neste planeta. A presença divina nos sustentando nesses mecanismos admiráveis, ela é incrível, mas nunca ela irá suprir aquilo que é a nossa parte. O pão, ele é abundante desde que o homem trabalha. E ele se tornaria fácil de ser compartilhado se não fosse o egoísmo. Quando nós percebermos que no mundo nós temos que atuar na condição de cooperadores e nunca como proprietários de nada, nós teremos então a grande transformação que existe no mundo. Nós poderíamos pensar, mas Antenor, nós não somos os donos dos meios de produção. Nós não temos como mudar essa estrutura. Mas e dentro das nossas vidas, gente? Dentro do que nós somos, do que nós podemos, nesse lugar maravilhoso, que é um pedacinho de mundo que a gente habita a cada momento, o que a gente pode fazer para compartilhar mais do que nós temos e somos? O que nós podemos dar de nós mesmos? E quando a gente fala de dar, gente, não é apenas bens materiais, não é apenas dinheiro, alimento para quem passa fome, é dar algo do que nós somos de bom. Mas para isso, nós precisamos acreditar que nós temos algo bom para oferecer, que a nossa essência tem algo de positivo. Porque é assim, quase todos os seres humanos do planeta têm algo de bom. E alguns são muito primitivos ainda, muito atrasados do ponto de vista moral, não intelectual, porque intelectualmente são muito inteligentes, evoluíram muito na razão, mas os sentimentos estão muito primitivos ainda. Mas a grande maioria das pessoas, eu acredito que aqui todos estão presentes, somos isso, seres capazes de sempre fazer algo melhor. E não significa que é se sobrecarregar a mais, fazer mais horas de trabalho, não é isso. É só a gente aproveitar melhor aquilo que nós temos. É só a gente realmente repartir esse pão da vida, do que nós somos de bom, com as outras pessoas. Lembrando que elas estão desejando receber exatamente o que nós temos. Então, quem sabe, se a gente der esse primeiro passo, a gente começa essa transformação. E quem sabe a gente consegue fazer já, no pedacinho de mundo que a gente habita, um mundo de regeneração. Não é?
Quem sabe a gente consegue sair desse mundinho nosso individualista, que é um mundo de provas e expiações, para um mundo amplo, fraterno, né? Que é um mundo de mais aceitação, de mais compaixão pelo próximo. Aí nós vamos estar com o coração tão leve que ao tomar o nosso café da manhã, ou uma refeição durante o dia, nós vamos lembrar o trabalho sagrado daqueles seres que nos servem de alimento, vamos lembrar a inteligência divina que nos traz ali a possibilidade de existência física no mundo material, justamente porque aqui é o lugar ideal para a nossa evolução neste momento. Quando a gente estiver concebendo que a gente seria feliz em outro lugar, a gente não vai perceber as possibilidades de felicidade agora. É só quando a gente começa a perceber o que tem de bom agora, é que as próximas oportunidades vão surgindo. E às vezes a gente vai se sentir tão bem, tão feliz com o presente, que a gente nem vai idealizar outras vidas, outras possibilidades. Porque a gente vai perceber que na vida atual existe muita beleza, muita harmonia, que a presença divina está real em nossas vidas, através das pessoas que nos amam, que nos apoiam, através das pessoas que nos ajudam, mesmo imperfeitas, elas são instrumentos de Deus. Porque todo ser humano tem esse potencial, todos. Até aquele que está equivocado, em muitas ocasiões, se tornam instrumentos de Deus. Nós podemos ser voluntariamente, na medida em que nós estivermos com boa vontade com o nosso próximo. E essa é a mensagem que eu deixo para todos nós começarmos a refletir nesse período que as pessoas começam a lembrar que o Natal é o nascimento de Jesus. É verdade que é uma convenção, que ninguém sabe o dia exato. Provavelmente Jesus pode ter até nascido no mês de março, né, no nosso calendário. É provável isso. Mas já que existe a convenção e ela tem algo de bom, vamos nos deixar tocar nessa mensagem de Jesus. O que as legiões celestes que acompanharam ele disseram aos pastores quando eles estavam nos campos e precisavam fazer algo por Maria e José que o Evangelho não relatou. Porque eles apareceram para os pastores com um propósito muito claro. E o que eles ouviram foi o paz na terra, boa vontade para com os homens. Se as legiões angelicais celestes entoavam cânticos com essa mensagem, ela deve ser também a nossa mensagem como pessoas que procuram seguir Jesus. Mensagem de boa vontade. Não conseguimos ser hoje, nem ontem, mas vamos tentar amanhã. E todos os dias. Porque é assim que a gente um dia consegue, de tanto tentar. Eu agradeço então a todos pela atenção, por terem acompanhado essas reflexões. Eu convido agora então para que a gente possa, através do pensamento, a gente se voltar mais ainda à presença divina que se encontra aqui entre nós. Levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, a fonte eterna de todo o amor, toda a sabedoria. Nós agradecemos, Senhor, a bênção da vida, Pai, e pedimos nesta tarde para que possamos, todos nós aqui reunidos, Senhor, sermos tocados em nossas dores, em nossas mágoas, para que possamos nos libertar, Senhor, de todas elas. Por isso que nós trazemos em nossa memória agora as pessoas que nos feriram, que nos magoaram. E nós queremos, Senhor, nos libertar de todo esse sentimento que nos prende ainda a elas. Nós confiamos na vossa justiça, sempre sábia, amorosa e justa. E por isso, Senhor, não queremos mais carregar em nós nenhum tipo de ressentimento, nenhum tipo de rancor, de desejo de vingança. Desejamos
desejamos que essas pessoas sigam em paz, prossigam suas jornadas e que encontrem a paz dentro de si mesmas. E nós igualmente, Senhor, desejamos termos os nossos erros perdoados por quantos ferimos em nossas vidas. Queremos sinceramente, Senhor, sermos pessoas mais dóceis, mais amorosas e mais solidárias. Queremos sentir de forma mais forte a presença desse amigo incondicional que a vossa sabedoria destinou a nos guiar, o nosso Espírito protetor, e ouvirmos os seus conselhos, no fundo de nossas consciências, sempre nos orientando a vivermos a lei de amor. E com o Espírito renovado, Senhor, nós queremos pedir por toda a nossa grande família humana que habita este planeta em suas múltiplas dimensões, física e espirituais. Possam todos eles estar sintonizados ao vosso amor, à vossa bondade, à vossa sabedoria. Em especial os nossos irmãos mais resistentes ao amor, mais resistentes ao perdão, que possam ter suas dores também curadas, que possam desejar também encontrar a paz em seu mundo íntimo. E pedimos pelos nossos irmãos que atravessam tantas provas desafiadoras, tantas regiões de dor em torno do nosso planeta. Possam os Espíritos Consoladores derramar em toda parte a fé, a esperança em dias melhores. Possam os benfeitores espirituais tocarem os corações daqueles que se sentem cansados e abatidos, renovando-lhes o ânimo, lhes dando forças para prosseguir. Igualmente pedimos, Pai, que o Senhor possa tocar o coração de todos que detêm algum tipo de poder, Senhor, econômico, político, cultural, da informação, que todos possam se compadecer pelos seres que sofrem, não apenas humanos, mas toda a vida que habita esse planeta. Toda ela, vossa filha, também criação de nosso amor. Que possamos ver o nosso planeta envolvido em luzes suavizantes, tranquilizantes, renovadoras, trazendo para o nosso mundo novas esperanças. E por termos muita gratidão, Senhor, por tudo que Jesus nos ensinou de vossas leis, desejamos encerrar agora o nosso momento de oração, recordando as palavras do Mestre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem tem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, pois sois vós o poder, a glória e a justiça para todos sempre. Que assim seja, graças te damos. Meus amigos, a palestra vai estar disponível depois no meu site, atenormorais.com.br. Se alguém quiser compartilhar, assistir de novo, vai estar disponível. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana, que todos vibremos muito nesse Natal, que a gente possa se aproximar dessas vibrações, dessas legiões divinas que estão sempre envolvendo a humanidade. Muito obrigado.